Amém. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, nesta hora eu me abro para a influência da Tua palavra e do Teu Espírito. Eu creio que o Espírito de sabedoria está sobre a minha vida, nesta noite, nesta hora, neste lugar. Eu me abro para o Senhor, e eu rejeito agora tudo aquilo que quer roubar a palavra de Deus. Eu rejeito a indisposição, a dúvida, o cansaço, a distração. Eu recebo tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Diga aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. É bom estar na presença de Deus junto com os irmãos, amém? Vira para o irmão que está do seu lado e diga: que bom estar aqui com você, irmão. Vamos, seja simpático, irmão. Seja simpático com o irmão que está do seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia na segunda epístola de João, capítulo, lá na verdade tem um capítulo só, versículo 8, no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas. Segunda epístola de João, capítulo 1, verso 8. Nós vamos projetar, você vai usar bastante a Bíblia nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Acompanhe, se você não trouxe a sua Bíblia, vai ser projetado. Glória a Deus. Olha para cá, irmãos. Quantos acharam? Digam amém. Presta bastante atenção. O Senhor tem algo para falar conosco. Evita toda distração, porque senão uma conversa no lado, uma lida de mensagem no WhatsApp pode fazer com que você perca o fio da meada. Mas você vai sair daqui cheio da palavra de Deus. Irmãos, quantos estiveram aqui nas últimas semanas, no culto passado? Deixa eu ver. Culto passado. Poucos. Como o pastor disse, faz rodízio, né? Quantos estiveram aqui no culto retrasado? Glória a Deus. Quantos estiveram aqui em alguma palavra que a pastora Francis ministrou? Glória a Deus. Se você tem notado nesses dias, irmãos, eu sempre digo isso para os irmãos, o Senhor, Ele traz ênfases. Deus, parece que de tempos em tempos, Ele traz enfoques para a igreja. E nessas últimas semanas, nesse último mês, há uma brisa de Deus, há um sopro do Espírito sobre nós, nos renovando e nos fazendo relembrar de coisas simples e óbvias. Mas às vezes são das coisas simples e básicas da vida cristã que nós acabamos esquecendo e negligenciando. Nesses dias, nós estudamos Isaías 54, e nós vimos ali pelo menos 3 elementos, que são tão básicos, mas de importância vital para a igreja. Nós vimos a importância da oração. Eu tenho percebido alguns irmãos, eles têm se despertado para a oração nesses dias, de uma forma mais vigorosa. Aleluia por isso. Nós vimos também a importância da cobertura espiritual. No reino de Deus não há lugar para independência, você está ligado, você está vinculado a uma cobertura espiritual. Nós vimos também ali em Isaías 54 sobre as cordas que falam de unidade, de vínculo, de compromisso. E aí, irmãos, somado a tudo isso, semana passada nós fomos ministrados sobre a importância do servir. A importância do serviço na vida da igreja. Sabe, se nós queremos nos espelhar no Filho primogênito que é Jesus, Filipenses 2 diz que ele se tornou servo. Foi uma decisão dele. Ele assumiu a forma de servo. Sabe, irmãos, esses são assuntos básicos da vida cristã. Mas olha para cá, eles são responsáveis pela força da igreja. Coisas simples como essa, oração, vínculo, unidade, serviço, são chaves para a força da igreja. E o Senhor tem nos levado em direção ao transbordar. Deus tem algo para nós como igreja. Deus tem algo para nós como videira de Taguatinga. É nítido isso. E o Senhor, de alguma maneira, Ele está nos conduzindo em direção a isso.
E eu queria, nesse mesmo enfoque, nessa mesma direção que o Senhor tem soprado nesses dias, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, depois de vermos sobre oração, cobertura espiritual, unidade, serviço, algo que eu percebo que o Senhor quer nos ensinar nesses dias, é sobre honra, a importância da honra. Aleluia! Esse é um bom ensino, amém? Diga honra, diga a importância da honra. Nós vamos distribuir o esboço para você ministrar na célula, mas se você está anotando, anote isso. O título dessa mensagem é simplesmente honra. E segundo as anotações que eu pesquisei lá, eu acho que a última vez, se eu não estiver enganado, que foi ministrado sobre honra foi em 2015. Quantos aqui chegaram aqui na videira depois de 2015? Glória a Deus. Então vai ser um alimento novo para você. E você que já ouviu essa mensagem, o Senhor tem nos renovado nesses dias com ela. Amém? A importância da honra. Então, eu gostaria que você lesse aí em 2 João, capítulo 1, verso 8. Eu coloquei em pelo menos 3 versões, eu vou ler na revista atualizada. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha a nova tradução na linguagem de hoje. Tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos. Diga, eu devo tomar cuidado. Tomem cuidado. Então essa mensagem não é para a pessoa que está do seu lado. Esposa, essa mensagem não é para sua esposa. Esposa, essa mensagem não é para o seu esposo, é para você. Amém? Tome cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Diga, recompensa completa. A NVI, o mesmo versículo em outra tradução. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Aleluia. Vamos repetir na nova tradução da linguagem de hoje. Volta o esboço, por favor. Diga, tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Glória a Deus. Presta bastante atenção nesse versículo e deixa o Espírito Santo falar com você. Aqui, quando o apóstolo Pedro escreveu a sua segunda epístola, irmãos, ele já estava no final do seu ministério. Ele já estava ali entre 90 e 100 anos, então era um homem maduro. As suas palavras tinham peso e eram precisas. E é o que nós percebemos, quando mais a pessoa amadurece, mais peso e mais precisão ela tem nas suas palavras. Às vezes nós precisamos falar por alguns minutos para tentar levar um irmão a entender algo, mas tem pessoas que chegam num nível de maturidade que uma frase curta e específica, traz luz. Alguém já conversou com pessoas assim, e numa circunstância, a pessoa falou algo simples, mas tinha peso. Palavras têm peso. E o apóstolo João, ele diz isso, olha, tomem cuidado, para que vocês não percam aquilo que vocês conquistaram com trabalho. E depois eles falam, para que vocês recebam a recompensa completa. Glória a Deus, porque quem está dizendo isso aqui é um dos apóstolos da graça, juntamente com Paulo, o apóstolo João, ele diz isso, um alerta. Às vezes fala, mas parece que soa de modo ameaçador, mas não é. Eu quero te convidar a enxergar nesse texto. Quem disse aqui, por trás do apóstolo João, foi o Espírito Santo que inspirou ele. E eu vejo aqui o cuidado do Espírito para conosco, dizendo, olha, tome cuidado, vigie, cautela, alerta, para que você não perca aquilo que tem sido conquistado para a sua vida. Mas o meu desejo é que você receba o galardão, a recompensa, a bênção completa. Então eu quero dividir com os irmãos esse versículo em 2 partes. A primeira parte é um alerta, é um aviso de cuidado. Tome cuidado,
para você não perder aquilo que foi conquistado. Diga para o seu irmão, diga, tome cuidado, para que você não perca aquilo que foi conquistado. Responda para ele, fala assim, eu não quero perder nada. Eu quero tudo que Deus tem para mim. E a segunda parte do versículo é, para que assim você possa receber o galardão completo. Aleluia. Olha para cá, irmãos. Isso aqui é na graça. Não, mas eu recebi e agora nada mais vai tirar. Amém. Se você vier a perder, ouça. Não é falta da bondade de Deus. Não é falta da graça de Deus, mas por algum descuido nosso. Mas você não vai receber, você não vai perder nada daquilo que o Senhor separou para você. Amém? Mas mesmo debaixo da nova aliança, mesmo debaixo da graça, do favor imerecido, irmãos, nós precisamos de olhar com sobriedade, coisas que o Senhor tem para nós. Nós podemos perder, não por mesquinharia de Deus, mas por descuido nosso. Mas se você está ouvindo essa palavra, é porque você não vai perder nada do que Deus separou para você. Mas se o apóstolo João, no ápice do seu ministério, um homem maduro, ele disse isso, se fosse você, eu ouviria com atenção o que ele disse. Aqui quem está dizendo é um homem maduro. Olha, filhos, imagina, irmãos, um ancião, aqui na frente de vocês, ele, olha, eu tenho uma mensagem para vocês, tomem cuidado para não perder o que foi conquistado para vocês. Não despreze aquilo que foi conquistado. E às vezes, irmãos, por descuido nosso, por palavras insensatas, nós podemos pôr tudo em risco. Sabe, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de Roboão, o filho de Salomão. Quantos conhecem essa história? Eu não vou ler por causa do tempo, mas está lá em 1 Reis, capítulo 12, você pode anotar. Roboão herdou um reino próspero e estável. No reino de Salomão, Israel chegou no ápice de segurança, de riqueza, e Roboão herdou isso do pai dele. Ele herdou um reino pronto. E diz que quando Salomão morreu e Roboão assumiu o trono, as pessoas vieram a ele e falaram, Roboão, o seu pai impôs um fardo pesado sobre nós. O seu pai impôs impostos pesados sobre nós. Alivia a carga. E ele falou, voltem em 3 dias eu vou dar a resposta. E aí ele foi e se aconselhou com os anciãos, com os homens sábios daquela nação. E aqueles homens falaram, olha, se você diminuir o fardo desses homens, você vai ganhar o coração desses homens. Mas aquela orientação parece que não agradou muito Roboão. E aí ele foi se aconselhar com os jovens que haviam crescido com ele. Ele falou, e aí, cara, o reino agora é meu, o que vocês me orientam? E o conselho da galera foi, olha, agora você é o dono do pedaço. Diga para eles, fala, olha, o meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Se o meu pai impôs tributos pesados, eu ainda vou pesar ainda mais. E parece que esse conselho agradou Roboão. E Roboão foi e deu essa resposta insensata. Vai enxergando o link com o texto que nós estamos dizendo. Tome cuidado para não perder o que foi conquistado. O reino que Roboão conquistou tinha vindo de batalhas infindáveis do seu avô Davi. Depois veio do seu pai, ele herdou aquilo. Mas aí ele chegou para o povo e ele desprezou o conselho dos anciãos e liberou o conselho dos seus colegas. E ele falou isso para o povo, falou, olha, se vocês achavam que o meu pai impôs fardo sobre vocês, eu vou pesar ainda mais. Naquele dia, a nação de Israel era composta por 12 tribos, 10 tribos se levantaram e disseram, basta, que parte temos nós com Roboão? Vamos cada um para a sua tenda, para a sua tribo. E naquele dia, o reino foi dividido e de 12 tribos, apenas 2 ficaram com Roboão. Por que eu estou contando essa história para os irmãos? Porque eu enxergo isso aqui, a orientação do apóstolo João, dizendo, tome cuidado para que você não perca aquilo que foi conquistado com esforço. Você precisa depender do Senhor para dar respostas e tomar decisões na sua casa, no seu trabalho, na sua família, porque às vezes uma decisão mal tomada
pode colocar em risco conquistas que você teve no seu passado. Uma resposta mal dada pode colocar muita coisa a perder. Não, mas foi só uma resposta, foi só um momento. Não subestime uma decisão. Quando Roboão deu essa resposta, ele não sabia que instantes depois, irmãos, a falência e o fracasso do seu reino, do seu governo estava diante dele. Quantos conseguem me entender aqui nessa noite? Havia graça, irmãos, ele não fez esforço nenhum para conquistar o reino, ele simplesmente herdou. Ele herdou do pai dele. Sabe o que ele teve que fazer para herdar um reino próspero e estável? Ser filho. Só ser filho. Parece muito conosco. Quantos têm recebido de graça do Senhor? Mas aí você deve ter cuidado, não medo, mas você deve ter zelo. Fala, Senhor, eu não quero perder tudo que o Senhor tem para mim. Não quero perder as promessas do Senhor para o meu casamento. Não quero perder as promessas do Senhor para o meu chamado. Não quero perder as promessas do Senhor para a minha vida financeira. E quando você, olha para cá, irmãos, quando você demonstra esse zelo, na verdade você está dizendo, Senhor, eu aprecio tanto a tua bênção que eu vou tomar cuidado com ela. Amém? Você aprecia a bênção do Senhor? Houve um homem que não apreciou uma bênção que ele recebeu, que foi Esaú. Por causa de uma fome, ele rejeitou o direito de primogenitura e por um prato de lentilha, ele desprezou a bênção. Por muito tempo, nos ensinaram, não, você não pode correr atrás da bênção, você deve correr apenas atrás do abençoador. Não, sim, o mais importante para nós é o abençoador. Mas quando eu digo, Senhor, eu quero todas as bênçãos do Senhor. Não pense que o Senhor olha do céu e fala, nossa, mas esse menino é pidão demais. Não, quando você se achega a Deus e fala, Senhor, eu quero tudo, porque eu valorizo, eu aprecio o alto preço que foi pago na cruz do Calvário, para que eu pudesse usufruir de tudo. Salmo 103 fala, bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Há muitos benefícios à nossa disposição, irmãos. Amém? E a segunda parte do texto é, olha, primeiro, toma cuidado para você não perder o que você recebeu de graça, aquilo que foi esforço de outros. Ele fala em alguma tradução, fala, olha, tome cuidado para você não perder aquilo que foi esforço e trabalho de nós. Ele recebeu de graça. Mas a segunda parte é, e a que eu quero me atentar mais nessa noite, para que você receba o galardão completo. Para que você receba tudo que Deus tem para você. Sabe, irmãos, isso é sério. Deus tem pensamentos e Deus tem planos para nós, de maneira muito específica. Videira de Taguatinga, situado, endereço tal, perto da passarela da Católica, de forma muito específica. O Senhor olha para nós e o Senhor tem planos e pensamentos para nós. Ele tem. Agora, o sábio João diz, olha, você deve buscar a recompensa completa. É como se fosse assim, Deus preparou muitas bênçãos. Mas talvez por não apreciarmos, talvez por não cumprirmos alguns princípios, eu deixo de receber todas as bênçãos. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas uma das coisas mais importantes na vida é você ser favorecido por Deus. E tudo que Deus tem, eu quero. Eu quero, irmãos. Eu quero em cada área da minha vida a bênção de Deus. Aprenda nesses dias a apreciar, diga, todas as manhãs fala, Senhor, eu me exponho à tua presença, e eu sei que tem bênçãos que já foram liberadas. Me entenda, não é que você está tentando convencer Deus de te abençoar. Deixa eu dizer, na nova aliança Deus já te abençoou. Esses dias lá na nossa célula, a gente memorizou Filipenses 1:3. Aleluia. Amém, irmãos da célula? Amém, irmãos da célula? Glória a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus já te abençoou. Ouça, Deus não vai te abençoar, Deus já te abençoou. Quando que Deus me abençoou? Quando lá na cruz do Calvário, Ele com os braços estendidos, Ele diz, está consumado. Naquela hora você foi abençoado com toda sorte de bênção. Você acredita que em 2020 Deus tem bênçãos para a sua vida? Você acha que essas bênçãos vão ser colocadas numa linha de produção e vão ser fabricadas? Essas bênçãos já existem. Elas só estão esperando a hora certa.
Todas as bênçãos para a sua vida, até o dia em que você partir para a glória, já existem, elas estão nas regiões celestiais. Então, todas as manhãs se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu sei que na cruz do Calvário o Senhor diz: está consumado. Então, existem bênçãos para mim nesse dia. Eu quero cada uma delas, eu não quero ir dormir tendo perdido nenhuma delas, eu quero aproveitar todas. Se você não quiser as suas, que venham para mim, no nome de Jesus. Quero todas, amém? Se aproprie de todas as bênçãos. Vira para o seu irmão e diga assim: se aproprie de tudo que o Senhor tem para você. Agora, se o sábio ancião apóstolo João diz, para que você receba recompensa ou galardão completo, acompanhe comigo, a partir do momento que o apóstolo João diz que existe galardão e recompensa completa, você concorda que também deve existir galardão e recompensa, o quê? Incompleto? Sim ou não? E se existe incompleto, também existe a ausência de recompensa e a ausência de bênção. Então olha para cá, irmão. Pior cenário é a ausência de recompensa. Melhor cenário, recompensa completa. E o que está no meio desses dois? Você é inteligente, o que está no meio? A incompleta. Eu não quero bênção incompleta. Eu acredito que você também não, amém? Há algo de Deus para nós, de maneira específica, em cada área da minha vida, e há algo de Deus para nós, como videira de Taguatinga, e nós devemos tomar cuidado para não ficarmos, foi legal, mas foi só bênção incompleta. Amém, toda bênção do Senhor já é válida, e é graça. Mas se eu sei que tem a bênção completa, por que eu vou me contentar com a bênção incompleta? É como se uma pessoa estivesse à margem de um rio cauduloso, um rio profundo, e ele tivesse com sede, e a cada dia ele fosse lá e pegasse um copo de água para tentar matar sua sede. Ele pode jogar esse copo para fora e mergulhar no rio, o rio está à disposição, mas tem pessoas que estão apenas pegando pequenas porções do rio. Há um rio disponível para nós. Amém? Agora, e aí eu quero compartilhar com os irmãos isso, olha, existem várias coisas que podem interferir para que eu não receba a bênção completa. Mas eu quero falar de algo específico. Qual é o tema da mensagem, irmãos? Qual é? E você vai ver nas páginas da Bíblia que a falta de honra pode nos levar a usufruir de bênçãos parciais e não completas. Diga misericórdia. Eu quero todas as bênçãos. Diga, eu quero todas as bênçãos. Deixa eu só falar, antes de nós avançarmos, talvez na sua tradução quantos aí está a tradução galardão na sua Bíblia? Quantos está recompensa? Quantos nem trouxeram Bíblia? Então acompanhe aí no telão. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Diga, Deus é galardoador, recompensador, abençoador. Faz parte da natureza de Deus te abençoar. Aleluia, irmãos. Se eu fosse você, eu ficaria feliz por causa disso. Faz parte da natureza de Deus te abençoar. Você não precisa viver uma vida cristã mendigando. Não! É a natureza de Deus, Ele é bom, Ele gosta de nos abençoar. Ele gosta de nos dar presente, de dar recompensa. Mas, biblicamente, irmãos, existem pelo menos 2 momentos em que iremos receber recompensa. Eu não vou ler com os irmãos, mas anote. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz que haverá um dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Se você aceitou Jesus, você vai comparecer diante desse tribunal. E fique tranquilo, com zelo, com cuidado, mas esse tribunal não é para definir a questão do seu destino eterno. Se você vai para esse tribunal,
A questão dos seus pecados já foram resolvidos. Você vai para o céu no nome de Jesus. Mas esse tribunal é para que eu receba recompensa em relação a tudo que eu fiz, ao que eu pensei e a como eu vivi, para que eu possa, no reino, receber e desfrutar as recompensas do Senhor. Mas eu não quero falar desse momento, mas existe um outro momento, irmãos, em que o Senhor também dá recompensas. E esse momento se chama hoje. Diga hoje. E isso é bom. Haverá um dia em que nós receberemos recompensa no milênio, no reino. Mas aqui nessa vida nós já podemos receber recompensa. Tem pessoas que acreditam e falam, olha, um dia eu vou morar numa mansão celestial, eu vou para o céu, eu vou andar em ruas de ouro, lá eu serei saudável, lá eu serei próspero, mas enquanto eu me preparo para isso, eu tenho que segurar firme, porque aqui vai ser só tribulação. Não! A Bíblia é muito franca, olha, haverá aflição, mas os recursos do céu estão disponíveis para você hoje. Agora, tem gente que está esperando chegar no céu para ter uma vida abundante. Você pode ter uma vida abundante hoje. Talvez você chegou aqui com um casamento problemático, deixa eu dizer, você pode ter um casamento abundante hoje. Você pode ter uma vida financeira e profissional abundante hoje. Você pode ter um ministério abundante, frutífero hoje. Olha o que Timóteo, capítulo 4, verso 8 diz. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E aí presta atenção na parte B do versículo. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Diga, há uma promessa para a vida que há de ser e para a vida que agora é. Ou seja, há coisas que nós receberemos no céu, no reino, mas há coisas que o Senhor quer liberar para nós hoje, agora, na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Provérbios capítulo 11, verso 31, na tradução nova, na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Olha só, está dizendo, os bons são recompensados aonde? No céu? Diga não, diga aqui na terra. Diga eu sou bom, por causa da bondade de Cristo. Eu sou justo, por causa da justiça de Cristo. Então olha só, às vezes você lê e fala, mas não é para mim, eu não tenho nada de bom. Realmente, em você, no seu esforço, no seu conhecimento próprio, não. Mas quantos aqui estão em Cristo? Então, se você está em Cristo, aos olhos de Deus você é bom. Porque quando Deus olha para você, Deus não te vê, Deus vê Cristo. Porque você está em Cristo. Assim como os bons são recompensados aqui na terra. No nome de Jesus, irmão, saia daqui nessa noite convencido de que há recompensas e a bondade para você hoje. Eu sei que pessoas são atacadas, principalmente homens, pais de família são atacados em relação à segurança do seu futuro. Eu converso com homens e eu vejo alguns irmãos inseguros em relação ao amanhã. Inseguro em relação ao futuro e à vida que vão deixar para os seus filhos. Deixa eu dizer, irmãos, Deus cuida do seu futuro. Amém? Se há pessoas aqui ansiosas com o amanhã, no nome de Jesus, deixa eu liberar uma palavra. Deus cuida do seu futuro. Deus cuida do seu futuro. Não tema, vai dar certo no nome de Jesus. Eu não consigo enxergar muitas possibilidades. Quando você chega diante de Deus, irmãos, ouça, e coloca necessidades na mão dele, ele transforma isso em possibilidades ilimitadas. Aleluia. Deixa eu dizer isso novamente. Quando você chega diante de Deus e coloca necessidades na mão dele, só que às vezes você tem colocado necessidades no ouvido do seu esposo, necessidade numa mesa de bar, necessidade em roda. Não, se você coloca as suas necessidades no lugar certo, nas mãos de Deus, ele transforma as suas necessidades em possibilidades ilimitadas. Aleluia. Diga aleluia.
Deus transforma necessidades em possibilidades ilimitadas. Você crê nisso, irmãos? Há um futuro tremendo diante de você. Há possibilidades ilimitadas na sua vida financeira. Há possibilidades ilimitadas em relação ao seu ministério. Há possibilidades, irmãos. Tenha boa expectativa em relação ao futuro. Amém? Eu sei que tem pessoas que olham para o futuro e têm medo. Nesses dias você vai olhar para o futuro e você vai correr igual um leão em direção a ele. Fala, eu quero o meu futuro no nome de Jesus. Eu quero o destino que Deus tem para mim. E eu vou usufruir de tudo. Agora vamos avançar. Mas bem, nós estamos falando de honra, amém, irmãos? Cadê a honra até agora, né? Eu quero dar 3 exemplos para os irmãos, em que a honra produziu uma bênção completa, em que a falta de honra não produziu bênção nenhuma, em outra situação em que a bênção foi parcial, incompleta. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, verso 1. Nós vamos começar com um exemplo em que a bênção foi incompleta. Diga, bênção incompleta. Não é para você, amém? Marcos capítulo 6, se tiver como projetar o texto. 6, 5. Marcos capítulo 6, verso 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Isso aqui é falando de Jesus quando ele estava em Nazaré. Se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O céu é tão generoso, o céu é tão abundante, que, presta atenção, irmãos, em cada parte da palavra de Deus, diz, não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Deus tem tanto desejo em nos abençoar, o céu é tão abundante que curar uns poucos é quase que como que nada. Fala, olha, ninguém pode ser curado ali. Mas aí agora, você conseguiu prestar atenção, enxergar isso no versículo? Não pôde fazer ali nenhum milagre. Espera aí, nenhum é nenhum. Só que aí depois fala, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ou seja, é como se o Espírito Santo tivesse ficado indignado. Olha, ele curou tão poucos, foi a mesma coisa que nada, eu quero curar muitos. Eu quero liberar muito milagre, eu quero fazer muitos sinais. O coração de Deus é liberar muito. Agora, irmãos, olha para cá. Quantos já tinham lido esse versículo? Jesus lá em Nazaré, a Bíblia fala, olha, ele não pôde fazer muitos milagres ali. Quantos já tinham lido? Quantos não tinham lido? Nunca tinham lido. Você já leu o Novo Testamento, às vezes passa. E quantos nada? Nem leram e nem não leram. Olha para cá, irmãos. Aqui está falando de nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus. O Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Médico dos Médicos, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E como que ele, Jesus, chegou em Nazaré e fez poucos milagres? Isso aqui é no mínimo estranho. Você concorda comigo? Os irmãos do fundo estão me ouvindo? Isso te intriga, você abrir os evangelhos e tem um versículo que está dizendo que Jesus, aquele que cura, ele chegou em Nazaré e ele fez muitos milagres? Não, ele fez poucos milagres. Ou seja, você acha que Jesus chega em algum lugar e fala, olha, eu quero pingar minha bênção de conta-gota? Ou você acha que Jesus fala, eu quero trazer uma avalanche do céu? Opção A, opção B? Deus quer trazer uma avalanche do céu. Mas por que ali parece que a bênção foi com conta-gota? Isso deveria colocar uma interrogação, fala, por quê? E se você ler isso, você deveria procurar na Bíblia. Por que a fonte eterna, a fonte inesgotável, Jesus, dele fluía poder, dele fluía cura, por que ele chegou ali e poucos milagres foram feitos? Por que a bênção em Nazaré foi incompleta? E a gente enxerga a resposta disso nos versículos anteriores. Volta para o versículo 1, Marcos, capítulo 6, verso 1.
Se tiver como pôr na transparência, tem projetado todo o versículo. Amém. Então pode ser aí. Acompanhe Marcos capítulo 6, verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Olha para cá, irmãos. Quando a Bíblia diz que Jesus foi para a sua terra, Jesus nasceu aonde? Belém. Mas Jesus foi criado em Nazaré. Quando fala sua terra, é a terra onde ele foi criado. Então aqui está falando de Nazaré. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Isso aqui é Nazaré. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós os seus irmãos? Vai percebendo no contexto do texto o desdém desse povo. E escandalizavam-se dele. Versículo 4. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra. Olha a palavra-chave. Não há profeta sem honra, senão na sua terra. Ou seja, Jesus está falando, todo profeta deveria ser honrado. Mas quando ele está na sua terra, quando ele está no meio dos seus, é difícil ele receber honra. Senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. Aí olha a explicação. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Guarda essa relação entre honra e falta de honra e incredulidade. Nós vamos terminar falando sobre isso. E se há uma relação entre falta de honra e incredulidade, há uma relação também entre honra e fé. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha para cá, irmãos. Olha que interessante. Jesus foi para Nazaré, e onde Jesus andava, sinais fluíam, curas fluíam. Mas, quando ele chegou ali, ele não pôde fazer muitos milagres. É como se o rio tivesse sido bloqueado. E por quê? Os versículos anteriores dizem, olha, as pessoas quando ouviram que era Jesus, eles começaram a perguntar, espera lá, mas é ele? Espera lá, eu conheço a sua mãe, eu conheço seus irmãos. Se você olhar na sua Bíblia, se você está com a Bíblia de papel, existe uma referência cruzada. Esse mesmo texto, ele é relatado lá em Lucas. E Lucas 4, nós não vamos ler por causa do tempo. Diz que Jesus chegou no templo, e ele pegou o livro, e estava cheio de anciãos, e Jesus era jovem, 30 e poucos anos, e Jesus começou a ler aquela passagem de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Quem lembra dessa passagem? A apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele disse, e ele leu, e quando ele acabou de ler, ele fechou o livro. Depois você lê lá em Lucas capítulo 4, versos 16 ao 21. Diz que as pessoas olhavam para ele, ele fechou o livro e ele falou assim: hoje essa profecia se cumpriu. Aí é como se as pessoas ali, e isso aconteceu na cidade dele, as pessoas começaram a cochichar umas com as outras e falaram, mas como assim? Ele é ungido? Ele é o Messias? Espera lá, quem que é ele? Eu estudei com ele, ele era aluno comigo lá na escola, lá na aula de matemática. Esse que é o Messias? Não. Mas é esse aí que vai libertar Israel? Eu conheço a sua mãe. Rapaz, tem uma mesa lá em casa que foi feita por ele, o cara é carpinteiro, ele é comum, é igual a gente. É ele que vai ser instrumento de Deus? E deixa eu dizer algo, naquela época, irmãos, a nação de Israel vivia debaixo da opressão do Império Romano. E eles esperavam um libertador, só que eles pensavam que o Messias, o ungido libertador, seria um revolucionário. Viria montado em um cavalo branco com a espada na mão, só que de repente, quem chega? Jesus, montado em um jumentinho. E as pessoas olham com desdém e falam assim, mas espera lá, é desse aqui que vai vir um milagre? Você percebe a falta de honra? Sim ou não? Pode parecer muito sutil, irmãos, mas por causa dessa simples postura, o fluir da bênção completo foi obstruído.
Ah, não, mas essa é uma história de 2000 anos atrás, lá na Bíblia. Ouça o velho e sábio apóstolo João dizendo, tome cuidado para que você não receba a bênção parcial, mas completa. E o que pode nos levar a receber a bênção parcial? A mesma coisa que aconteceu, não foi com a pessoa, foi com a cidade, foi com Nazaré. Eles deixaram de receber o tudo de Deus, porque faltou honra no coração deles. Você já deve ter escutado isso. Deus sempre manda o presente que você precisa na embalagem que você não gosta. Já escutou isso ou não? Quem já escutou isso? Deus manda aquilo que você precisa, geralmente na embalagem que você não gosta. E eu creio que nesses dias, depois do Senhor soprar a importância da aliança, a importância da oração no nosso meio, o Senhor quer restaurar isso no nosso meio, a importância da honra. Será que você olha para o seu obreiro, para o seu... agora nós tivemos uma safra de, graças a Deus, de levantar novos obreiros. Aí você fala, mas teve um remanejamento, uma engenharia, e eu estou com ele? Eu fui no encontro com ele, rapaz, eu fiz cursão com ele. Rapaz, eu era líder junto com ele, eu era colega de discipulado, e é ele agora que vai ser meu obreiro? Você consegue enxergar alguma coincidência ou não? A gente foi criado junto, a gente jogava bola junto, e esse cara aí agora ele está falando que vai ser canal de Deus. E às vezes por causa disso, não há honra no meu coração. E às vezes é justamente esse obreiro, esse líder, esse discipulador que você precisa. Mas sério, irmãos, eu sei que pessoas são acometidas por isso. Quando a gente olha com falta de honra para certas pessoas. Foi o que aconteceu em Nazaré. Falou, olha, que Jesus, Messias e ungido que nada, ele é comum, ele é do povão, ele é um de nós. Eu conheço a sua mãe, conheço seus irmãos, ele é uma pessoa comum, normal, não tem nada de sobrenatural nele. E às vezes nós olhamos para aquele que o Senhor tem enviado para nós dessa mesma maneira. E o Senhor nesses dias vai restaurar a honra no nosso meio. Não que não tenha, nós somos irmãos de honra, mas o Senhor vai trazer um renovo sobre isso. Amém? Você vai olhar para o seu líder. Sabe, irmãos, esses dias eu falei isso também, não pode ser comum. Não, meu líder é um irmão, é o Zezinho. Não é. Seu líder é alguém que foi constituído por Deus ali naquela célula. Ou você vê seu líder como o Zezinho, como mais um. Amém? Eu tenho me policiado, cadê o discipulador Luiz? Está aí? Às vezes os irmãos chamam carinhosamente ele de Luizinho. Não é Luizinho, é discipulador Luiz. Ah, vocês estão apegados demais a título? Não. Mas se ele é, não, eu posso chamar ele carinhosamente. Não, é o Luizinho, é o Zezinho. É ruim chamar pessoas no diminutivo. Parece que está menosprezando. Amém? Fala, não, é o meu pastor. Não estou falando que você tem que bajular ninguém. Mas você deve ter uma postura de honra. Porque aqueles homens não reconheceram Jesus. Eles não usufruíram de toda a bênção. E sabe o que significa a palavra honra, irmãos? No original grego, se você baixou aí o aplicativo Strong, que eu tenho falado para alguns irmãos baixar, honra significa timão. É T-I-M-A-O, mas eu ouvi o áudio, eu tenho um Strong que fala tem até o áudio. E é timó. E honra significa estimar, fixar o valor. Vai vendo isso em relação às pessoas que Deus tem enviado na sua vida. Jesus havia enviado Jesus para Nazaré. Irmãos, o que você tem recebido de Deus, você não tem recebido sozinho. O que Deus vai... Olha, sempre que Deus vai fazer algo na sua vida, Ele envia pessoas. Sempre. Mas o contrário também é verdade. Se o diabo quer fazer algo, ele vai enviar pessoas. Você acredita que Deus tem enviado pessoas na sua vida? Seus pais são enviados de Deus na sua vida. O seu chefe... o seu chefe é enviado de Deus para a sua vida. Não, não é, Israel, você não conhece ele, ele é ímpio. Ele é enviado de Deus para a sua vida. E olha, o que você tem que ter em relação a eles? Estimar, fixar o valor, pagar o valor que é devido de algo, honrar, ter em honra, reverenciar, venerar. Ou seja, irmãos, honra é valorização, apreciação, estima, um olhar favorável, respeito, reconhecer. Você olha assim para aqueles que Deus tem enviado para a sua vida? O comum é difamar. Sério. Isso aqui, irmão, se aplica em todas as esferas da sua vida. Na sua vida espiritual, na relação com seus pais,
no seu ministério, no seu trabalho. Lá no seu trabalho, irmãos, qual é o comum? Qual é o normal? É criticar o chefe, falar que ele está te lesando, passando a perna em você, ou é falar com honra? Qual é o comum? E se você fala com honra e com respeito, vem os colegas e falam o quê? É puxa-saco. É ou não é? Seu puxa-saco, você está querendo é ganhar. Deixa eu dizer, irmãos, você está aqui com os pés na terra, mas você foi transportado para o reino de Deus. Você está aqui, mas você pertence a outro reino. Você não é igual às pessoas do mundo. Se o comum é criticar, difamar, denegrir, presta atenção. O que é honra, irmãos? É valorizar, é estimar, é dar o devido valor. Então, o que é desonra? É o oposto disso. Quando eu olho para uma pessoa, quando eu olho para um chefe no meu trabalho, quando eu olho para um professor na sala de aula, quando eu olho para um líder, quando eu olho para um pastor e um obreiro, e eu vou também falar sobre isso. E no meu coração, irmãos, não é só com a boca, mas tem a ver com o coração. E lá dentro de mim, isso é muito... Só Deus pode perceber isso, irmãos. E não é para você sair daqui com peso, mas é para você sair daqui renovado e revigorado pelo Senhor. Mas Deus sabe, lá no íntimo, quando você olha para uma pessoa, irmãos, quando vem um irmãozinho, às vezes ele é novo no nosso meio, ele fala, eu tenho uma palavra de Deus, você fala, mas esse irmão aí é um Zé Ruela. É algo muito sutil, lá no seu coração. Mas o Senhor vê. Você não aplica valorização, fala, mas eu sei, irmãos, que às vezes você conseguir ouvir de grandes é fácil. Você ouvir do pastor Marco Antônio, do pastor Godoy, amém, mas no dia a dia, lá na célula e na sua célula. Rapaz, se o pastor Luiz falar na minha vida, quem é, né? Eu sei que hoje em dia, antigamente era livro, era áudio, hoje em dia tem live, você consegue seguir. Eu sei que você tem os seus heróis da fé de hoje em dia, né? Os meus estão ficando velhos, mas eu sou novo, mas os líderes da moçada aí, o Theo, a galera fala assim, rapaz, se o Theo raiar, falar na minha vida, vai ser de Deus. Mas e se o irmãozinho pé de Todd, lá do São Judas, falar, irmão, eu tenho uma palavra de Deus, você olha para ele e fala assim, mas você, irmãos, mas deixa eu dizer, a vida cristã não é feita de gigantes na fé ministrando na sua vida. A vida cristã é feita do arroz e feijão, pessoas do dia a dia, na sua célula, orando com você. Amém? Liberando a palavra de Deus na sua vida. Amém? Diga glória a Deus. É muito fácil você bater palma para mim, eu estou pregando aqui com o microfone. Amém? Agora, se eu ouvir o obreiro Paulo, lá na 26 de setembro, a realidade é feita assim, irmãos, amém? Aqui também é realidade, mas ouvir de gigantes é fácil, mas Deus vai usar, são irmãos simples do dia a dia, e está tão ligado ao coração. Abra sua Bíblia, em Isaías 29, 13, o Senhor diz, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram. Me honram com o que, irmãos? Com a boca e com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Uau! Olha para cá, irmãos. Honra não está relacionada apenas com boca, com palavras, mas é algo muito mais profundo. Está dizendo, olha, o próprio Deus está dizendo, tem pessoas que me honram com os lábios, mas o seu coração, ou seja, irmãos, a honra nasce no coração. Algumas pessoas, apenas por diplomacia, pode ser polido e educado. Falar, amém, irmão, você é uma bênção. Mas lá no coração, você olha com desdém para essa pessoa, e você não dá o devido valor. Consegue o que eu estou entendendo? Que eu estou querendo dizer para os irmãos? Fala, amém, irmão, você vai lá dar joia. O irmão liberou uma palavra, orou por você. Às vezes você vem aqui no culto, um irmãozinho simples, impõe as mãos e ora com você fala amém, só para ser educado. Mas você fala, rapaz, essa oração não vale muito. Se fosse o pastor estar orando por mim. Com a boca você disse, mas no coração você desprezou. Consegue entender isso? Que nesses dias o Senhor
renove essa verdade. Eu sei que nós somos uma igreja de honra, nós somos bem ensinados a respeito disso. Mas de tempos em tempos existem verdades que nós precisamos ser relembrados dela. Eu creio que nesses dias, assim como o Senhor tem nos relembrado da importância da oração, da cobertura espiritual, do serviço, o Senhor quer nos relembrar também sobre a importância da honra. Você caminha em honra com aqueles que o Senhor tem enviado para você? Diz que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, as pessoas disseram: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Está lá em Lucas, diz: bendito é o que vem em nome do Senhor. Você acredita que tem, primeiro, irmãos, você acredita que tem pessoas que têm vindo a você em nome do Senhor? Sim ou não? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Pessoas têm sido enviadas em o nome do Senhor na sua vida. Os seus pastores têm sido enviados em o nome do Senhor na sua vida. Os seus discipuladores, os seus obreiros, são homens, têm falhas, não são super-heróis, mas eles são enviados da parte de Deus para a sua vida. Primeira coisa, você reconhece isso? E se você reconhece que tem homens, você diz: bendito é o que vem? Ou você diz: mas é esse o que vem? Foi criado comigo, eu conheço ele. É lá do Setoró, é lá da Tailândia, nem Ceilândia nem Taguatinga. Eu conheço ele. E aí? Bendito é o que vem ou é uma pessoa comum? Vamos avançar para encerrarmos. O Paulo já mostrou, nós estamos... Mas os irmãos me dão mais de 5 a 10 minutos? Amém. Não vamos passar de 9:30. Esse foi um exemplo de uma bênção incompleta. Agora vamos ver pessoas que não receberam nada da bênção de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas capítulo 5, verso 17. Não se esqueça, Nazaré não recebeu todas as bênçãos. Jesus fez poucos milagres ali, porque eles olharam para Jesus como um comum. Não atribuíram valor, é alguém comum, ordinário. E isso fez com que eles não recebessem a bênção plena. Agora, vamos olhar para um outro lugar. Isso aconteceu nas aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Lucas capítulo 5, verso 16 a 24. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Quem é que tinha vindo, irmãos? Fariseus e mestres da lei. E olha de onde eles vieram. Vindos de todas as aldeias, todas. Aldeias eram vilarejos da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Jesus estava numa casa, mas eu imagino que essa casa era bem grande, porque existiam pessoas vindas de várias aldeias. Ouça, certamente existiam dezenas de pessoas ali. E olha o final do verso 5, os irmãos estão acompanhando? E o poder do Senhor estava com ele para curar. Uau, que afirmação incrível! Jesus sempre andava curando, fazendo milagres, prodígios e sinais. Mas se num texto específico a Bíblia enfatiza, olha o que a Bíblia enfatizou, irmãos. Naquele dia, de maneira muito específica, o poder do Senhor estava com ele para curar. Está conseguindo enxergar, sim ou não? Jesus estava numa casa, dezenas de pessoas tinham vindo de várias aldeias, estava lotado, irmãos, imagina ali 90, 80, 100 pessoas. E o poder do Senhor estava com ele especificamente para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Verso 19. Cessa toda a movimentação, nós já estamos encerrando. Pede silêncio para o seu irmão. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Verso 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Verso 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, pensavam, eles só pensavam, irmãos, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Olha que interessante, acompanha, irmãos, o contexto. Havia um dia específico que o poder de Deus estava com Jesus para curar. Existiam centenas de pessoas. Quando você vai num culto e tem um fluir de cura, irmãos, pelo menos uma dezena, uma dúzia de pessoas é curada. Sempre o Senhor gosta de fluir em curas. Mas nesse dia apenas o paralítico foi curado. Mas ninguém. Não é estranho também um dia em que há dezenas de pessoas junto com Jesus, a Bíblia enfatiza que o poder de cura está com ele para curar, um é curado e os outros não receberam nada. Nada. Certamente existiam pessoas ali com alguma enfermidade, mas nenhum foi curado. E sabe qual foi a postura? Porque quando Jesus estava curando um único, antes de Jesus curar, Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. E glória a Deus, essa é a base para eu sentir confiança que eu sou digno, eu mereço, por causa da bondade de Jesus, a cura. Antes Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. Tem pessoas que acham que estão debaixo de enfermidade porque os pecados não foram perdoados. Se você tem alguma enfermidade e fala, não, Israel, eu estou com essa enfermidade é porque eu pequei, muitos meus pais pecaram, deixa eu dizer, antes de você ser curado, Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. E você vai receber a cura em nome de Jesus. E olha para cá, só que olha, os escribas, eles só pensaram, eles olharam para Jesus e olha só, quem é este? Olha que interessante, você está num lugar, Deus envia alguém, você nem fala, está vendo que às vezes, a honra às vezes é só questão de pensamento, você olha e fala assim, mas quem que é esse? Eles falaram, quem que é esse? Quem que esse cara pensa que é? Quem que esse líderzinho está achando que é para falar isso? Quem que esse pastor acha que é? Eles não falaram, não proferiram palavra nenhuma, mas só no pensamento. E a Bíblia diz que Jesus conheceu os pensamentos. Às vezes eu posso desonrar em pensamentos. Às vezes eu estou dirigindo meu carro e falo assim, aquele líder me deu uma bronca, aquilo ali é um excomungado. Aquilo ali não é nada. Quem que ele pensa que é? Quem aquele sujeitinho pensa que é? Mas fala, não pequei porque eu não falei. Mas Jesus conhece seus pensamentos. Não é para você ficar com temor que Jesus vai perseguir todos os seus pensamentos. Ele sabe de tudo. Mas toma cuidado com o que você pensa. Aqui esses homens desonraram Jesus no pensamento. Eles pensaram, olha, Jesus não pode perdoar pecados. E aí no verso 23 Jesus fala, qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem, eu gosto dessa passagem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, aleluia. Jesus provou para eles, eles ficaram com desdém, falando, quem que Jesus pensa que é para perdoar pecados? Jesus fala, qual que é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados ou levanta e anda? Agora vocês vão ver, levanta e anda, aleluia, deve ter sido incrível, amém irmãos? Mas enquanto eles enxergavam aquilo, eles pensavam, e a pergunta foi, quem é ele? Às vezes nós olhamos para aqueles que são enviados da parte de Deus para nós e nós perguntamos, quem é ele para falar na minha vida desse jeito? Quem é ele para vir ministrar na minha vida desse jeito? E por causa disso, irmãos, apenas o paralítico recebeu o milagre, nenhum mais recebeu. Por quê? Eles questionaram a divindade de Jesus. Eles questionaram a autoridade de Jesus. Eles questionaram o comissionamento de Jesus. Quem é esse? Jesus não é enviado nada. E às vezes nós questionamos, olha para cá. Lembra do primeiro exemplo? O primeiro exemplo, as pessoas disseram que era comum. Não, Jesus é comum. Ele foi criado entre nós. O segundo agora, não é que eles aplicaram um valor comum, mas eles questionaram, eles falaram, quem é esse? Às vezes nós temos perdido a bênção, porque o Senhor tem enviado pessoas para nós. O seu discipulador, o seu líder, o seu pai, a sua mãe. Às vezes você está quase completando 18 anos, você fala assim, quem é meu pai para falar assim comigo? Eu já sou quase um maior de idade. Quem é ele? Às vezes, por alguma situação na sua vida, você não foi criado com seus pais, você foi criado com um tio, com uma avó, e ele te exorta, e às vezes ele até erra, e aí você fala assim, quem é ele?
Quem é ele para falar na minha vida? É a mesma pergunta que os fariseus fizeram. Você consegue enxergar isso? Vamos avançar, os irmãos do louvor podem subir. E por fim, eu quero dar um exemplo de alguém que recebeu a bênção completa. Abra sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13. Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando. Irmãos, acompanhe na sua Bíblia. Centurião era um oficial do exército romano de alta patente. Ele cuidava de 100 soldados. Daí vem a palavra centurião. E esse homem de relevância, e naquela época, irmãos, o Império Romano estava dominando o mundo. Israel estava debaixo do governo do Império Romano. E chega um alto oficial do exército romano, e ele chega para Jesus implorando. Só o fato dele chegar implorando, ele já é diferente dos outros dois, que fala Jesus é comum, ou que perguntam, quem é esse? Um homem de uma alta posição, ele já chega a Jesus e fala, Jesus, eu te imploro. Vai enxergando nessa história a honra que um homem de alta posição atribuiu a Jesus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu irei curá-lo, aleluia. Jesus sempre está disponível. Verso 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois bem, eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Verso 10, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Uau! Jesus estava dizendo que um homem ímpio romano, ele tinha mais fé que os apóstolos, mais fé que João Batista, mais fé que Maria. Ele disse, eu não encontrei ninguém em Israel com a fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, e por aí vai. Olha para cá, irmãos. Verso 13. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Ele recebeu a bênção plena, completa. Por quê, irmãos? Pelo simples fato de que ele reconheceu quem era Jesus. Aos olhos naturais, ele tinha tudo para desprezar como as pessoas de Nazaré e para desprezar como as pessoas daquelas aldeias que eu li agora há pouco para os irmãos. Mas apesar da alta posição dele, ele chegou implorando e ele reconheceu que Jesus era enviado por Deus. Só para você ter uma ideia da discrepância, imagina, recentemente a gente acompanhou nos jornais a ocupação dos Estados Unidos lá na Síria, no Afeganistão e alguns países. Imagina um general americano que está responsável por aquela tropa, ele conversando com um Afeganistão comum, e aí o Afeganistão por algum motivo ia falar assim, olha, eu vou na sua casa, general, e aquele general, alta patente do exército dos Estados Unidos, fala assim, não, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Faz sentido isso, irmãos? Nenhum. Mas só contei essa história para você ter ideia do impacto que isso provocou em Jesus. Jesus falou, olha, esse homem, ele tem um título, ele tem uma posição, mas ele reconheceu que eu fui enviado por Deus. Sabe, irmãos, às vezes você é formado, você tem uma posição, e às vezes Deus envia um líder para ser canal de bênção na sua vida. E às vezes é possível que você seja liderado por um irmão que intelectualmente ele não é tão graduado quanto você. E às vezes você tem seu diploma, está na faculdade e seu líder fala, irmão, nós vai fazer o encontro porque nós foi muito abençoado. E aí você fala assim, meu líder não fala nem bem o português. Mas lembra, às vezes é o presente que você precisa na embalagem que você não gosta. Fique de pé no nome de Jesus.
Como que você vai orar? Você vai falar: Senhor, todos os que o Senhor enviou na minha vida, eu vou dizer: bendito é o que vem. Você vai procurar o seu líder nessa semana e você vai dizer: você é bendito, você é enviado da parte de Deus para a minha vida. Você pode dizer isso? Sabe por quê, irmãos? Você vai receber a bênção completa. Você não vai ficar com a bênção parcial. Você não vai ficar olhando os outros receberem a bênção. Há bênçãos reservadas da parte de Deus para você, mas é de graça. Mas você vai andar em honra no nome de Jesus. Você vai, se nesses dias a sua visão em relação àqueles que têm sido enviados da parte de Deus para a sua vida não está ajustado com o que nós acabamos de ver na palavra, você vai falar: Senhor, ajusta o meu coração em relação aos que são enviados. Senhor, o meu pastor é um enviado da parte de Deus. Senhor, o meu chefe lá no meu trabalho, ele é enviado da parte de Deus. Talvez ele não é cristão, mas creia, irmãos, ele é canal de Deus para abençoar a sua vida. O meu professor, os meus pais, Israel, eu sou jovem adolescente, e os meus pais pegam no meu pé. Olha para eles nesses dias e fala: são enviados da parte de Deus para a minha vida. Marido, olhe para sua esposa e fala: minha esposa é preciosa, enviada da parte de Deus para a minha vida. Esposa, olha para o seu marido e fala: esse é o homem que Deus separou, enviou do céu para mim. Foi enviado por Deus. Deus é bom, tem enviado pessoas para a minha vida. Feche os seus olhos. E eu quero que você comece a agradecer a Deus por aqueles que o Senhor tem enviado na sua vida. Senhor, obrigado, porque tudo que o Senhor tem construído na minha vida, o Senhor tem feito através de pessoas. Começa nessa hora a apreciar isso, sabe, irmãos? Às vezes no dia a dia, nos afazeres, nós acabamos nos esquecendo disso. O que você tem hoje, irmãos, é fruto de pessoas que depositaram na sua vida. O que você é como pessoa é resultado que os seus pais investiram em você. O que você é como profissional é fruto que os seus chefes te treinaram. O que você é em Cristo Jesus, não tem uma visão distorcida, não ache que você é essa Coca-Cola toda. Você é, porque homens investiram na sua vida. Homens foram canais de Deus para construir algo e deixar marcas na sua vida e no seu ministério. Glória a Deus se você está num estágio bom no seu ministério. Mas saiba, e deixa eu te lembrar isso nessa noite: homens foram enviados para ser instrumento de Deus na sua vida. Que o Senhor restaure isso nesses dias no nosso meio. Que o Senhor traga nesses dias um coração de honra e uma gratidão. Eu quero te desafiar nessa hora. Feche seus olhos e comece a agradecer. Talvez você venha de uma situação em que talvez alguém que é enviado na sua vida errou com você. Mesmo aqueles que erram, enxergue além do erro dele e agradeça a Deus pela vida dele. Pai, nós te louvamos nessa noite. Espíritos, o Senhor tem soprado verdades tão simples em nós nesses dias. E o Senhor falou conosco nesta noite sobre honra. Pai, visita cada homem, cada mulher agora, e eles são ministrados pelo Senhor agora. E o Senhor tem trazido um renovo em relação à honra. Senhor, livra-nos do individualismo, livra-nos do egoísmo, livra-nos da vaidade, ó Pai. Queremos caminhar como uma igreja saudável, líderes saudáveis, células saudáveis. Abra sua boca e comece a agradecer a Deus. Aonde você está, diga: Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem enviado pessoas, o Senhor tem enviado os meus pais. Agradeça pelos seus pais. Agradeça pelo seu patrão. Agradeça pelo seu discipulador. Agradeça pelo seu pastor, pelo seu líder. Agradeça, fala: Senhor, obrigado. Eu não estou sozinho. Eu não sou fruto do acaso. Pessoas investiram em mim. Pessoas investiram no meu ministério. Pessoas investiram na minha carreira. E eu quero andar no caminho da honra.
Jesus, eu aprecio a bênção que o Senhor tem para mim nesses dias, e eu quero ela toda, completa. Eu quero a bênção completa. Eu andarei em honra, com os meus pais, com os meus líderes, na minha casa, no meu trabalho. Oh Espírito, sopra isso sobre nós. Um povo de honra, queremos ser conhecidos como a igreja da honra, células de honra, discipulados de honra. Se você tem liberdade de se achegar ao seu líder nessa hora, se você tem liberdade de se achegar ao seu obreiro, ao seu pastor, e orar com ele, se você tem liberdade de procurar aqueles que o Senhor tem enviado na sua vida, oh Espírito de Deus,